Glória a Deus. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos refletir um pouco sobre este tema. O próprio Jesus o propõe. Jesus, ele come com pecadores. E aí é muito interessante, agora há pouco falando com a irmã Joana, a tentativa das pessoas de formarem clubes de santos. A pescaria que se faz no aquário, e sendo que existem muitas pessoas, e é exatamente as pessoas que estão perdidas, que precisam do Evangelho. Então, olha bem, uma pessoa chega, ele aborda na rua e quer forçar você a ser da seita dela. Então existe tanta gente necessitada nesse planeta, países não alcançados, etnias não alcançadas. O sábado, voltando para casa, a Márcia e a Magda estavam comigo, elas ouviram um pastor lá de Zambésia ligando para mim, e o pastor disse que foi Deus que mandou ele ligar. Ele está querendo palavra. Pastor, eu não estou pedindo muita coisa, eu quero palavra, quero conteúdo, eu quero alimentação. Falei com o pastor Christian hoje, acabei de passar os dados para ele aqui sobre esse pessoal. Mas as pessoas ficam curtindo esse clube de santos. Porque é muito... sabe, isso é um negócio tão disfuncional, mas que parece que é espiritual. Parece que é espiritual. Não parecia que era espiritual ficar lá em Jerusalém? Mas Jesus tinha dito, não, vocês não vão ficar só em Jerusalém, vocês vão para a Judéia, vão para Samaria e vão para os confins da terra. E aí tem um negócio que quebra assim, esse paradigma de que vamos ficar todos juntos, aqui a união faz a força. Mas espera aí, Jesus disse para Nicodemos, que era um príncipe. Lá de Sinédrio diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, Jesus está num lugar, e ele começa a ser criticado porque ele está comendo com pecadores. Ele diz assim, eu não vim para buscar quem não está perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O sentido do Evangelho, da manutenção. Porque será que não é muito melhor, gente, a gente pensar em fazer reuniões lindas? Nossas reuniões aqui são maravilhosas, gente. Tatuapé é uma igreja de comunhão. Quando nós fazemos um sábado total aqui, é muito bom. Mas será que não é melhor fazer um sábado total lá no céu? Eles queriam que Jesus fosse lá no meio deles para ficar conversando com eles ali, como diz a história, chover no molhado. Aí Jesus fala assim, olha, prestem bem atenção, vocês vão me jogar aí um provérbio. Citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo.
tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também na tua terra. Mas por que ele não faz na terra? Por que ele não faz? Aí você vê na Bíblia que profeta não tem honra na sua própria pátria. E ele não fez. Faz aqui, lá em Cafarnaum, você fez. Então você começa a ver tantas disfunções que os filhos de Deus começam a colocar. E a primeira que a gente já nota aqui é ensinar Deus a ser Deus. Isso é tão, às vezes isso não é doloso, mas eu acho que é culposo. Sabe por quê? Olha só, uma das irmãs de Lázaro disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Querendo ensinar Jesus, não, você tem que ficar aqui. Mas Jesus estava distante. Esse provérbio aqui, ele tem uma aplicação literal e tem uma aplicação profética. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim: olha, vocês não fiquem só em Jerusalém. Vocês vão ficar em Jerusalém o tempo necessário para consolidar uma trincheira de sustentação. Mas vocês não vão ficar aqui só, não. Porque depois que tiver a trincheira, vocês vão para a Judeia, e depois vão para Samaria, e depois vão para os confins da terra. Porque o Filho do Homem não veio para fazer clube de santos. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eles querendo ensinar Jesus a ser Deus. E aí ele falou: olha, prestem atenção, olha, atentem para fatos antigos, fatos que aconteceram. Olha só. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado. Já viu esse negócio? Que negócio é esse? Esse profeta não vai visitar as viúvas? As pessoas querendo ensinar Deus a ser Deus, né? Por que Deus não manda Elias ir lá correr? É uma viúva aqui e ele corre para um lado e para o outro. Não. Ele enviou a um lugar mais seco que tinha, que era Sarepta. E falou para ele. E ele, um sanguíneo melancólico. Elias falou assim: o negócio está tão ruim para mim, você ainda me manda lá, e está dizendo que ordenou a uma viúva. Um lugar está seco aqui, mas lá em Sarepta está muito mais seco. E o Senhor ordena a uma viúva que me sustente. Olha como é que as pessoas vão querendo ensinar Deus a ser Deus. E aí, logicamente, você conhece a história, né? Elias foi. E a mulher vem vindo e trazendo lenha, e o menino junto com ela fala assim: prepara uma refeição para mim. Não tem um restinho lá de farinha, um pouquinho de óleo, vai dar para fazer uma pequena refeição para mim e para o meu menino, e para depois a gente morrer, porque vai ser a última. Não, você vai fazer primeiro para mim. Olha, aí sim, aí nessa hora você vê o Elias cheio do Espírito Santo. Não o Elias melancólico, choramingando lá na caverna. Você vê o Elias agora e diz: não, você vai fazer para você, mas primeiro você vai fazer para mim. E aí
ela faz, e não faltou. Até virem chuvas, não faltou comida na casa daquela. Mas por que não fez para as outras viúvas também? Sabe o que acontece? Muita gente quer que Jesus faça desse momento o paraíso. Se o Espírito de Deus fala assim, não, através de Paulo, não vos conformeis com o presente século. Por que a gente fica pedindo coisa que vai apegar a gente a esse momento aqui? Não vos amoldeis ao presente século. Tem coisa que Deus não vai fazer mesmo. Olha só, muitas viúvas, Elias só foi enviado a uma, a Sarepta. Também havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, que foi o discípulo de Elias. Tinha muitos leprosos. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã. Sabe o que você tem que entender? Que todos nós queremos entender, teremos que entender, é que os milagres de Deus serão sempre estratégicos. Não adianta você querer. Se o seu milagre não vai glorificar Cristo, o milagre que você está querendo, não vai glorificar Cristo tanto quanto Ele quer, de maneira estratégica, que alcance várias pessoas. Por quê? Quem era pegar o leprosinho lá do fundo da cidade de Jericó e curar, ou Naamã, o comandante Ciro? É lógico que o comandante Ciro, imagine quanta chance os Círios tiveram, os soldados, as famílias dos soldados, o alcance. Não é que Deus é interesseiro, porque na realidade é o seguinte: curado ou não curado, cego, manco, você for para o céu, chegar lá, vai ser o mortal vai ser revestido da imortalidade, o corruptível será revestido da incorruptibilidade. O que você está querendo aqui vai ser resolvido daqui a pouco na parousia. Então não fique querendo dizer para Deus fazer uma coisa que não vai glorificar a Deus. Às vezes as pessoas pedem. Eu me lembro de uma pessoa que foi curada de paralisia e começou a aprontar depois disso. Aí você vê Ezequias sendo curado do câncer. Deus lhe deu mais 15 anos, foram os piores 15 anos da vida de Ezequias. Era melhor Ezequias ter ficado, não ter vivido esses 15 anos, porque ele fez tanta besteira e fez besteira estratégica. Olha, ele trouxe a comandita lá de Babilônia, lá, né, o pessoal lá de Babilônia, lá, veio uma comissão, veio se solidarizar com ele, porque ele tinha sido curado. Quem falou que veio para se solidarizar com ele? O que eles viram aqui? Isaías pergunta para ele. Viram tudo. Viram minha família, viram todo o meu palácio, todo o meu arsenal, tudo eles viram. Viram o templo, viram os utensílios do templo. Preste bem atenção, Ezequias. Tudo que eles viram. E até os teus filhos serão levados para a Babilônia. Não era melhor esse rapaz fala assim: terminou meu tempo. A vida tem sentido para quê?
desenvolver a nossa salvação e cumprir uma missão. Duas frentes que nós temos que desenvolver. Terminou isso, para que continuar vivendo aqui? Não, vão ensinar Deus a ser Deus. Para quê? Fazer o quê com a bênção? Nós olhamos aqui, aí ele falou, vocês vão me citar esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui na tua terra. Vocês querem me ensinar a ser salvador, a ser mestre? Nem todas as enfermidades serão curadas. Eu já vi coisa linda acontecer. Na cidade de Ponta Porã, um missionário chamado Manuel, um paraibano, sabe aquele paraibano bem arretado, né? Nordestino, missionário, homem de Deus, assim, uma fome pela palavra, uma paixão pelas almas. Aí ele chegou no hospital, eu quero visitar esse hospital. Falou, nós só permitimos se o senhor orar por todos. Tinha 25 pacientes no hospital. No dia seguinte, todos de alta. 25. Agora, vai acontecer isso em todo lugar? Eu cheguei no hospital infantil, na Avenida Dom Pedro, em Santo André, para visitar uma criança nossa lá da Vila Suíça. A enfermeira-chefe falou, se quiser, eu deixo, mas você vai ter que orar por todas as crianças. Uma por uma, eu orei. Eu não sei o que Deus fez. Não fiquei sabendo. Mas não é assim, não dá. A gente tem que entender que milagre é um meio e não um fim em si mesmo. Milagre é um meio. Isso aqui Deus está falando para você corrigir as suas expectativas em relação ao Evangelho. Corrija. Porque há um cântico que nós cantávamos, antigo. Mas quando me resgatou, quando me salvou, Ele me resgatou. Milagre foi de todos o maior. É isso que Deus quer. Que você tenha a convicção. Se Ele quiser curar, Ele cura. Mas o milagre maior, a salvação, você pode glorificar. Não tente ensinar Deus a ser Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a creio que és tudo para mim.
para ti nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você tem que entender, todos nós temos que entender que existe um programa de Deus há muito tempo. Quando você olha lá, você pensa que é uma questão assim, metafórica, mas não é metafórica. Quando está escrito lá em Salmo 139, no teu livro foram escritos todas essas coisas quando nenhuma delas havia. Jesus dá a entender, você não vai ver Jesus falando assim, ó, eu já fui lá, conversei com o dono daquele jeguinho lá, que ele disponibilizar, aí os discípulos vão lá, falam com ele e ele disponibiliza. Ele falou, vocês vão lá, vão encontrar o homem que tem um jeguinho, filho de uma jumenta. Quando Jesus falou que aquela multidão precisava ser alimentada, os discípulos disseram, mas o que é isso? Está brincando, Senhor? Ninguém tem comida aqui uma hora dessa. Ah, mas tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tudo está no programa de Deus. Jesus fala, ó, vocês vão, nós vamos nos reunir lá num ambiente, lá num espaço, lá num cenáculo. Mas Jesus nem falou isso. Ele falou, vocês vão lá e procurem um homem com um cântaro e digam, onde que está o lugar onde o mestre quer que nos reunamos. E eles foram lá e já estava o camarada, falou, onde que é o lugar? Você não vai ver na narrativa Jesus ter ido lá combinar com esse rapaz. Mas ele sabia estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. É por isso que a gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus sabe o que faz. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o senhor estava no lugar errado, na hora errada. Jesus, lógico que ela não falou
explicitamente, mas implicitamente ela estava falando. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aquela mulher no caminho, aliás, no caminho, ele está indo lá para atender uma menina de 12 anos, e no meio do caminho parece uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, mas essa mulher que tinha que aparecer agora, que coisa! Aí já chegaram a dizer assim, não adianta aí, que a menina já morreu. Sabe, são essas coisas que a gente tenta fazer e a gente acaba sofrendo. Deixa Deus controlar a vida da gente. Nós entregamos a nossa vida para Deus. O que está acontecendo conosco é sob o controle de Deus. Tudo é controle de Deus. Não existe nada fora do lugar. Nada. Entregamos a nossa vida? Entregamos. Agora deixa Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Segura. Ou solta. Segura essa Bíblia. Segura essa Bíblia. Mas como é que Ele vai segurar se eu não solto? Deixa Deus cuidar da sua vida. Faça esse propósito. Eu vou deixar o Senhor cuidar da minha vida. Não vou ficar segurando na ponta, não. Fale com Deus. Senhor, perdoa a nossa predisposição aí para tentar ensinar o Senhor a ser Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Ah, meu Deus. A gente entende que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Só depois de muito sofrimento, faz esse povo que está cultuando nessa noite entender isso agora, não precisar sofrer lá na frente, para dizer lá depois de tanto sofrimento, o Senhor tinha razão. Meu Deus, o Senhor sempre tem razão. A nossa existência tem um único sentido: concordar com o Senhor. Nós concordamos contigo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ensina o teu povo, meu Deus. Ensina. Vem aí um tempo difícil. Um tempo muito difícil. A tua palavra diz que se nós temos dificuldades para andar com aqueles que caminham a pé, como poderemos competir com aqueles que andam a cavalo? Se as coisas para muitos estão terrivelmente insuportáveis, imagine quando se instalar definitivamente a grande tribulação, Senhor. Então, é deixar, nós os entregamos a Ti. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Teu vento sopre, que nos leve para onde Ele quiser. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Amém. Nesse instante nós vamos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem colocado